Capítulo 4. Das sanções administrativas aplicáveis às empresas habilitadas. Artigo 9º. A pessoa jurídica de direito público ou privado habilitada para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular sujeitar-se-á às seguintes sanções administrativas, conforme a gravidade da infração e sua reincidência, aplicadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal a que estiver vinculada, observada a ampla defesa e o contraditório. Inciso 1º. Advertência por escrito. Inciso 2º. Suspensão das atividades por 30, 60 ou 90 dias. Inciso 3º. Cassação do credenciamento. Parágrafo 1º. A aplicação das sanções de suspensão das atividades por 30, 60 ou 90 dias acarretará, automaticamente, a suspensão do acesso aos CISCs pelo respectivo tempo. Parágrafo 2º. As irregularidades serão apuradas junto aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, mediante processo administrativo, observando-se a legislação aplicável, bem como o direito à ampla defesa e ao contraditório. Artigo 10. Constituem infrações passíveis de advertência por escrito. Inciso 1º. Apresentar, culposamente, informações não verdadeiras às autoridades de trânsito e ao DENATRAN. Inciso 2º. Registrar laudo de vistoria de identificação veicular de forma ilegível ou sem oferecer evidência nítida. Inciso 3º. Preencher laudos em desacordo com o documento de referência. Inciso 4º. Deixar de prover informações que sejam devidas às autoridades de trânsito e ao DENATRAN. Inciso 5º. Manter não conformidade e crítica aberta por tempo superior a 30 dias ou outro prazo acordado com as autoridades de trânsito e com o DENATRAN. Inciso 6º. Deixar de registrar informações ou de tratá-las. Inciso 7º. Praticar condutas incompatíveis com a atividade de vistoria de identificação veicular. Artigo 11. Constituem infrações passíveis de suspensão das atividades por 30 dias na primeira ocorrência, de 60 dias na segunda ocorrência e de 90 dias na terceira ocorrência. Inciso 1º. Reincidência de infração punida com aplicação de advertência por escrito. Inciso 2º. Deixar de exigir do cliente a apresentação de documentos obrigatórios previstos na legislação de trânsito. Inciso 3º. Emitir laudo de vistoria de identificação veicular em desacordo com o respectivo regulamento técnico. Inciso 4º. Realizar vistoria de identificação veicular em desacordo com o respectivo regulamento técnico. Inciso 5º. Emitir laudos assinados por profissional não habilitado. Inciso 6º. Deixar de armazenar em meio eletrônico o registro de vistoria de identificação veicular, não manter em funcionamento o sistema de biometria e outros meios eletrônicos previstos. Inciso 7º. Deixar de emitir ou emitir documento fiscal de forma incorreta. Inciso 8º. Utilizar quadro técnico de funcionários sem a qualificação requerida. Inciso 9º. Deixar de utilizar equipamento indispensável à realização da vistoria de identificação veicular ou utilizar equipamento inadequado ou de forma inadequada. Inciso 10. Deixar de conceder, a qualquer tempo, livre acesso às autoridades de trânsito e ao DENATRAN às suas instalações, registros e outros meios vinculados à habilitação, por meio físico ou eletrônico. Inciso 11. Utilizar pessoal subcontratado para serviços de vistoria de identificação veicular. Inciso 12.
Deixar de manter o seguro de responsabilidade civil profissional. Artigo 12. Constituem infrações passíveis de cassação do habilitado. Inciso 1º. Reincidência da irregularidade punida com aplicação de sanção administrativa de suspensão das atividades por 90 dias. Inciso 2º. Realizar vistoria de identificação veicular fora das instalações da pessoa jurídica habilitada, exceto nos casos expressamente previstos nos artigos 3A e 3B, desta resolução. Inciso 3º. Fraudar o laudo de vistoria de identificação veicular. Inciso 4º. Emitir laudo de vistoria de identificação veicular sem a realização da vistoria. Inciso 5º. Manipular os dados contidos no arquivo de sistema de imagens. Inciso 6º. Repassar a terceiros, a qualquer título, as informações sobre veículos e proprietários objeto de vistoria. Artigo 13. Além das infrações e penalidades previstas nos artigos anteriores, será considerada infração administrativa passível de cassação do habilitado, qualquer ato que configure crime contra a fé pública, a administração pública e a administração da justiça, previstos no Decreto-Lei 2848/40, e atos de improbidade administrativa previstos na Lei nº 8.429/92, em especial a ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e interesse público. Artigo 14. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderão suspender cautelarmente, sem prévia manifestação do interessado, as atividades de vistoria de identificação veicular da pessoa jurídica de direito público ou privado, motivadamente, em caso de risco iminente, nos termos do artigo 45, da Lei nº 9.784/99. Artigo 15. A pessoa jurídica cassada poderá requerer sua reabilitação para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular depois de decorridos 2 anos da aplicação da penalidade. Artigo 16. As sanções aplicadas às pessoas jurídicas habilitadas são extensíveis aos sócios, sendo vedada a participação destes na composição societária de outras pessoas jurídicas que realizem as atividades de que trata esta resolução.